programa que hoje falaríamos a respeito de ronco. E pasmem, gente, os casais estão cada vez mais tomando uma decisão interessante, uma decisão séria de dormir em quartos separados por causa do ronco. A gente preparou um VTzinho de abertura. Olha lá. Você já ouviu falar em divórcio do sono? É uma tendência que reflete uma mudança cultural em busca de uma melhor qualidade de sono e bem-estar geral dos casais. Uma pesquisa realizada em 2023 pela Academia Americana de Medicina do Sono revelou que mais de 1/3 dos entrevistados nos Estados Unidos disseram dormir em quartos separados de seus parceiros. A pesquisa ainda mostra que a tendência aumenta entre 28 e 42 anos, ou seja, 43% dos entrevistados nessa faixa etária responderam que dormem separados. Estudos destacam que a má qualidade do sono pode causar várias doenças, como diabetes e hipertensão arterial. Por isso, parece que cada vez mais as pessoas estão priorizando uma boa noite de sono. Assim, melhoram a qualidade de vida, bem como o sucesso no relacionamento. E aí, o que você acha? Bom, a gente vai conversar com a doutora Roberta Pila, otorrinolaringologista. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Para entender até que ponto essas decisões vão impactar, de fato, na saúde, no relacionamento, enfim, nessa vida moderna que a gente tem. Mas fato é que dormir é muito importante. Hoje a gente até brinca que dos pilares da vida, a gente tem dieta, atividade física e sono. Então, o sono, ele é a nossa faxina, ele é o responsável pela nossa saúde. A gente produz hormônios, a gente consegue ter um descanso. Então, a gente tem várias coisas que estão relacionadas na hora da noite, do sono. E um sono recuperador, ele é fundamental. Então, a gente precisa. E aí é que vem a questão do divórcio do sono, né? Que é uma coisa que realmente a gente cada vez mais tem escutado de casais, independente da faixa etária. E até a gente vê que casais mais jovens acabam optando muitas vezes com até mais facilidade e com uma certa aceitabilidade a questão de se separar e dormir em quartos separados por causa do ronco. E é uma das queixas que a gente mais ouve no consultório. O paciente chega reclamando: minha esposa fala que eu tô roncando demais e não consegue dormir, e pediu para eu resolver e ver o que tá acontecendo. E aí a gente vai contar, né, as causas, o que pode estar acontecendo. Eu acho que é uma questão também interessante para a gente analisar, doutora, porque é claro que algumas decisões vão ter o seu impacto e muitas vezes acredito até que positivo. A pesquisa mostra que tem impacto positivo, né? Que tanto o homem quanto a mulher acordam com um bom humor, porque dormiram muito bem, dormiram a noite toda, e que isso também facilita a questão do casal. Então depois vocês dão uma pesquisada nisso, porque é muito interessante pensar na questão da pesquisa. Mas, às vezes é uma decisão a ser tomada, mas que a pessoa não vai atrás para tratar o que é o problema, né? Porque quando a gente fala do ronco, a minha pergunta é normal roncar? Todo mundo ronca? Porque às vezes a gente também não percebe, tem muita gente que dorme sozinho, não sabe se ronca. Então, assim, até que ponto roncar é normal ou a gente já considera algo, né, que precisa realmente de ajuda? Então, quando a gente fala em ronco, a gente muitas vezes associa a apneia do sono. E aí a gente diferencia um pouquinho no que é um ronco primário, que é um ronco que não traz grande repercussão quando a gente compara uma apneia do sono ou um ronco associado à apneia do sono, que a gente consegue diferenciar, leve, moderada ou severa. Mas o que é incrível é que tem estudos dizendo que o próprio ronco está associado, às vezes, à aterosclerose e muitas vezes também para o parceiro até perda auditiva. Jura? Então a gente tem algumas coisas que se relacionam e que o ronco pode, de maneira geral, os estudos ainda estão aparecendo, mas que pode ter algo além de um simples ruído e um simples barulho que atrapalha o companheiro e que às vezes traz repercussões para as pessoas que realmente roncam. Então, o nível do ronco alto acaba podendo trazer alterações e repercussões cardiovasculares. Que coisa. Tudo
a identificação da gente continuar com as pesquisas. Mas o principal, então, quando a gente vê o ronco, é realmente a relação da apneia do sono. Tá. E a apneia do sono é uma questão de doença, sim, de questão de saúde pública que precisa ser controlada. Então, a gente sabe que 1/3 da população sofre mais ou menos de distúrbios do sono, seja uma apneia, seja eventualmente uma insônia, mas alterações do sono que repercutem no nosso dia a dia. Então é exatamente isso, que os casais acabam brigando mais no outro dia porque dormiram mais. Porque a gente fica com mau humor, fica cansado, estressado. Perder o sono 4, 5 da manhã, não dormir mais, dependendo do horário que você vai acordar, né? Exatamente. 3 da manhã, olho abre, você fala, meu Deus. Mas o que eu queria te perguntar, doutora, é quando, assim, até pra gente entender a investigação. Porque, então, existem casos mais leves. Exatamente. Então, qual é o primeiro passo dessa investigação? A primeira coisa é tirar o estereótipo que o ronco é uma coisa que dá vergonha. Tá. Então, eu acho que a gente tem muito ainda, que muitos pacientes têm vergonha de falar que roncam. Sim, sem dúvida. Então, a primeira coisa é a gente, no ronco, procurar ajuda. Então, o otorrinolaringologista geralmente é um médico inicial, porque ele vai estar associado a uma das coisas que é mais comum de dar como causa do ronco, que é a obstrução nasal. Tá. Então, quando a gente fala do ronco, a gente tem várias causas, mas uma rinite, tanto que a gente nota, tá gripado, tá resfriado, tranca o nariz, a gente ronca. E tem outras coisas associadas, várias. Alteração de mandíbula, de arcada, de tamanho de língua, de palato, de amígdala, de uso de medicações, de álcool, de dieta, de peso, tudo isso. Idade. Então, a gente tem várias causas que podem estar relacionadas e aí na consulta a gente começa a descascar o abacaxi. E tirando, não, isso aqui acho que não é bem assim, exatamente. Isso também não. E aí, baseado nisso, a gente começa a fazer os tratamentos necessários. Então, é um paciente que tem uma rinite mal controlada, que tem um desvio de septo, que é o nariz, é o causador de um ronco, quando é mais característico de um ronco primário, a gente vai tratar. Está associado à apneia, a melhora do padrão nasal faz com que a gente tenha uma redução da fragmentação do sono, uma redução da má qualidade do sono, a gente consegue dormir melhor e isso faz também que a gente consiga ter um padrão de sono melhor. Não que às vezes reduza a apneia, porque geralmente não tem tanta relação do operar o nariz e melhorar as apneias. A apneia tem outras associações e outras causas. Eu vou até te perguntar, mas e a questão daquele exame? É necessário para todo mundo? Então, tem que fazer o exame? O exame ele é muito importante. A polissonografia, que é o exame que a gente faz num laboratório de sono ou às vezes domiciliar, ele é um exame que a gente consegue quantificar e colocar o que está acontecendo durante esse período de sono. Então, ele vê o ronco, ele vê se o ronco está associado à posição, ele vê o número da apneia, ele categoriza nos estágios do sono e naquela coisa que a gente fala do sono REM e não REM, que são tipos de sono que a gente tem, que é quando a gente tem o sono aprofundado, o sono mais superficial, aquela coisa que às vezes dá o tremor. São estágios do sono que são naturais e que basicamente a gente tem ciclos desse sono que se repetem e a polissono consegue ver exatamente tudo isso. O tipo de polissono que a gente vai fazer vai depender um pouquinho da característica do paciente e do que a gente está buscando. Então, se é um paciente que tem uma apneia grave, se já tem um diagnóstico, às vezes a gente pode fazer uma polissono domiciliar para alguma coisa. Um paciente novo que tem um ronco, que eu não sei se tem apneia, vai fazer uma polissono mais completa para eu poder avaliar. Tendo esse diagnóstico, a gente vai ver se ele tem realmente uma apneia ou se é só um ronco. E aí, baseado nisso, a gente vai tentar identificar o que está acontecendo para ir para o tratamento necessário. Então, tem que passar pelo exame, tem que procurar o médico, tem que ter esse diagnóstico do motivo desse ronco. É muito importante. E aí, vamos falar da apneia e das causas, mas a gente já tem aqui, né, Glaucia, prontinho? Ó, os sinais, então. Boca seca ao acordar, sonolência diurna ou fadiga, sono fragmentado, dor de cabeça matinal, dificuldade na concentração e perda de memória e irritabilidade. Ou mau humor, né? Exatamente. Então, é o que a gente estava falando de algumas coisas que são muito relacionadas a essa questão de uma noite mal dormida. E quando isso torna-se crônico, aí o negócio fica complicado. Incluindo a alteração, por exemplo, nas crianças também, que tem a apneia do sono, é aprendizado. Então, existe um retardo do desenvolvimento neuropsicológico, mesmo psicomotor, e tudo relacionado muito ao prejuízo
do aprendizado associado também ao GH. A gente produz hormônios, muitos hormônios no crescimento, muitos hormônios cortisol, liberação, várias coisas relacionadas à leptina, enfim, tem um monte de coisa que está associado e que o sono é o momento que a gente faz essa regulação. Então, quando a gente tem essa alteração aqui, a gente consequentemente faz tudo. E aí vem cascata, fome, né? É verdade, tem um monte de outra fome. coisa que está associado também nesse A gente sintoma. tem, acho que um ilustra para colocar para vocês. Vamos colocar na tela para a gente assistir, né? Visualizar bem o que acontece, doutora, na apneia. Então, basicamente, quando a gente deita, uma das coisas que pode acontecer, a passagem do ar ela tem que ser feita ou pelo nariz, e aí que é o mais normal, a gente respirar pelo nariz. O nariz Certo. é o lugar fisiológico da respiração. Se alguma coisa acontece nessa fossa nasal de obstrução, a gente vai acabar abrindo a boca. Nessa posição, por exemplo, de barriga para cima, quando a gente abre a boca ou algumas outras coisas, o mais comum é o palato cair para trás e a língua também tem uma queda. Tá. Essa queda dupla faz com que a passagem de ar pelo nariz, que deveria ser, mas que pode também ser pela boca, no caso de obstrução nasal, ou por alteração de relaxamento muscular ou alguma outra coisa, ela acaba sendo obstruída. E isso faz com que a gente tenha as pausas respiratórias. Então, as pausas de 10 segundos de parada da respiração faz com que a gente tenha a apneia. E a apneia daí vai depender do quanto por hora a gente tem essa apneia. Se é até 5, 5 a 15, mais de 30, classificando na gravidade da apneia, que vai ter repercussão, então, na saúde da pessoa, sejam em doenças cardiovasculares, seja na questão da diabetes, no nível alto do cortisol, e em todas essas alterações hormonais que estão relacionadas e que com a apneia a gente faz uma bagunça geral no nosso quebra-cabeça. Total. E é síndrome metabólica mesmo. Mas, doutora, para acontecer, né, essa situação, aí a gente está falando de um envelhecimento, enfim, dessa parte estrutural realmente, porque é fisiológico, é involuntário, né? Você tá ali dormindo. Algumas coisas estão muito relacionadas, Carol. O envelhecimento, sim, está muito relacionado a isso. A gente perde tônus, então alterações hormonais, incluindo estradiol, testosterona, progesterona, hormônios estão relacionados diretamente ao tônus muscular, por isso que o velhinho, se não continua uma musculação, perde músculo, perde massa muscular. E a gente perde massa muscular também na língua, também no palato. Então, tem várias coisas relacionadas. Idade tem muito a ver com ronco. Então, a gente fala que as mulheres, quando chegam no período da menopausa, quase se igualam ao homem em relação às apneias e ao ronco, por exemplo. Eu ia te perguntar. Por causa da alteração hormonal. Entendi. Da mesma forma que a gente consegue ver reposição hormonal e essas coisas vão fazendo interferência. Então, essas coisas todas podem estar relacionadas. Peso, um obeso, ele aumenta a gordura na região cervical, base de língua, palato, e isso faz com que esse espaço fique menor e, consequentemente, há uma redução e restrição de passagem de ar. Tem várias coisas, alterações anatômicas que a gente estava falando, um queixinho muito para trás, que a gente chama de retrognata. Então, às vezes, o paciente é posicionado para trás, a língua está mais para trás. Então, o espaço que a gente mede, ele é menor. E ele vai ter mais chance de roncar ou de ter apneia. Gente, olha quanta coisa que está relacionada. Ainda bem que a gente tem como tratar e a gente já vai falar sobre isso, mas tem perguntinha do público que escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Fabi. Um beijo. Meu marido ronca muito. Ele passou pelo Instituto do Sono e lá ele não roncou. Como fazer? Doutora, ele não dormiu, então? Depende. Então, tem vezes... Eu acho que também pode acontecer, porque a gente quando dorme fora de casa, e é uma das questões que a gente questiona, às vezes na polissono, e hoje aqueles wearables, os watch, que conseguem às vezes a tendência que a gente consiga fazer uma avaliação de sono por mais dias, para conseguir com essas informações todas, entender o caso dela. O porquê que na noite que ele dormiu no laboratório do sono, no Instituto do Sono, ele teve um exame que não foi exatamente bem identificado o que estava acontecendo. Mas, claro, ele pode tomar álcool e aí ele ronca no dia que ele bebeu a cervejinha, o fim de semana. E o exame tá no que ele comeu a macarronada de noite, que fez uma refeição pesada e que isso também, às vezes, aumenta a chance do sono noturno. Daqui a pouco ele fez no sábado, que ele dormiu na noite anterior melhor e no fim de semana na semana ele trabalha de noite e dorme mal. Então tem que entender um pouquinho do que está acontecendo para saber por que ele não Mas esse é um caso que às vezes é interessante executar o exame em casa, porque você não sai ali do espaço, é a rotina e te
leva a um sono... Exato. Teoricamente melhor, enfim, você vai conseguir dormir. Quando a gente sai de casa, a gente fica olhando pro teto, um monte de fio. Enfim, questões que podem acontecer. Então, Fabi, conversa com ele, conversa com quem está cuidando de você, de repente refazer o exame, pode ser interessante. Exato. Né, tem mais perguntinha? É daqui a pouco, né? A gente vai ouvir agora, gente, olha que interessante, porque a gente está numa análise aqui falando dos problemas, mas o que chamou a nossa atenção é a questão dos casais estarem indo para quartos separados para dormir, né, por causa do ronco. Então, a gente vai conversar com a Marina Vasconcelos, que é psicóloga. Esse outro lado é importante a gente entender também. Olha lá. Oi, Carol, boa tarde. Eu diria que tem algumas situações onde o recomendado é dormir em camas separadas. Quando a pessoa ronca, gente, tem tratamento para ronco, hein? Vai lá procurar porque a gente sabe que tem e facilita muito a vida do outro. Quando tem insônia, né? Aquele que está insone fica atrapalhando aquele que já está dormindo e que acorda porque o outro está fazendo barulho, ou se mexe, ou fica vendo vídeo no celular, ou faz barulho, vê TV, enfim. Pernas inquietas, você está chutando o outro a noite inteira, não percebe, e o outro que acorda toda hora por causa do chute que levou e atrapalha o decorrer do sono. E ritmos biológicos diferentes, né? Quando um gosta de dormir tarde, o outro vai dormir cedo, se eles se forçam a dormir junto, aquele que dorme cedo vai pra cama, mas o outro tá lá fritando, né? Vira de um lado pro outro, não dorme e atrapalha o outro de conseguir dormir. Então, assim, garantam uma qualidade de sono boa. A qualidade de sono boa garante memória, bom humor, evita muitas doenças, te dá disposição para o dia seguinte, você vai acordar outra pessoa. Nada como o sono é fundamental para a saúde do ser humano e para as relações, né? Para elas funcionarem. Você tem que estar bem. Então, garante os momentos de intimidade, vai um visitar o outro no quarto do outro, né? Garante o sexo de uma forma gostosa, vocês podem ter intimidade em outros momentos e ficar ali agarradinho na cama em outros momentos, agarradinho no sofá. Garante essa intimidade, mas com qualidade. E não se forcem a ficar os dois juntos num momento que um vai ficar irritado. Então não adianta criar intimidade quando um está irritado com o outro. Então, a dica, procurem os tratamentos para as questões que envolvem a questão física, né, que estão atrapalhando o sono, e garantindo momentos gostosos juntos, fora daquele horário de sono, vocês podem ter muito mais qualidade na relação do que forçar dormir junto. Tá certo. Deixa eu mandar um beijo antes da gente comentar. Marina Vasconcelos é psicóloga. Você encontra o trabalho dela no @marina.vasconcelos com 2 L's, tá? E o numeral 45. Marina.vasconcelos e o numeral 45, tudo junto. Obrigada, Mar. Palavras importantes, porque a gente está falando aqui da questão do ronco, mas ela colocou inúmeras situações que também podem estragar, acabar com esse sono que é tão importante na nossa vida, né? Que é a questão do horário mesmo, da parte do biológico, enfim. Você tem lá o momento que você gosta de dormir mais cedo, o outro mais tarde, tudo isso, a iluminação. Tem gente que tem pavor com uma luzinha e tem gente que precisa de uma iluminação. Não é isso, diretamente doutora? Relacionado. Não. E aí eu acho que é a questão do casal entrar num consenso. Mas antes de tudo, Carol, tem que tentar tratar. Não, sem dúvida. Então, o ronco, vai usar um aparelho intraoral que resolve antes, continua casal, continua dormindo de conchinha, continua feliz. Tá certo. Mas vai procurar um tratamento para tentar conseguir resolver. Agora, realmente, o que acontece às vezes? A gente usa o CPAP. Uma indicação da apneia do sono é o CPAP. O CPAP, ele é recuperador, ele é incrível como ele traz uma ótima qualidade para os pacientes. Mas ele às vezes também atrapalha o casal, atrapalha o parceiro por causa do ruído da máscara, e às vezes fica a máquina fazendo um barulhinho do ar, que é baixo o barulho, mas pode. Então, tem algumas coisinhas aí sempre que a gente realmente tem que... Não, e tem dicas. A gente vai falar desse adesivo que você trouxe, lavagem, vamos mostrar tudinho. Manda perguntinha pra gente na @VocêBonitaTV. E tem também dicas importantes que não são só relacionadas com isso, mas que vão melhorar a nossa qualidade do sono. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada.
Kátia, um beijo. Dilatadores nasais e adesivos realmente funcionam? Eu acho que é esse que a doutora trouxe. Vamos contar daqui a pouquinho. Volta com o nosso Você é Bonito, hoje recebendo mais uma vez ela que é otorrino, doutora Roberta Pila. E estamos falando de ronco, de apneia, de casais que estão dormindo nos quartos separados por causa dessa questão. E deixamos uma pergunta importante, inclusive a doutora trouxe e a gente vai mostrar. Ó, perguntinha da Kátia, os dilatadores nasais e os adesivos realmente funcionam, doutora? É isso aqui? É isso aí. Vamos mostrar então aqui. Pequenininho. Eu basicamente mostro para dizer que não é para usar. Jura? Eu não então gosto explica pra gente. dos dilatadores nasais. Eu acho que se a gente tem alguma coisa que altera... O que acontece? O dilatador nasal... Explica pra gente como a gente usa ele funciona para levantar um pouquinho a asa do nariz. Só que a asa nasal aqui, a pontinha que a gente coloca para levantar, ele abre essa abertura inicial, mas o resto do nariz todo continua igual. O desvio de septo, o corneto... O negócio que você disse a da língua, o palato, tudo continua igual. Então isso aqui não funciona muito. Outra coisa que entrou na modinha, apareceu no TikTok esses dias e nas redes, foram dilatadores que a gente colocava dentro do nariz. E um outro negócio que tapava a boca para não respirar pela boca. Ai, meu Deus. Então começa a aparecer um monte de coisa que realmente não é muito bom. Esses dispositivos aqui, eles acabam sendo mais indicados para o esporte, né? para o atleta, porque na hora que ele está fazendo um esforço ventilatório, o nariz pinça. E aí, às vezes, esses dilatadores fazem com que a gente não pince o nariz na hora do esforço e reduz essa resistência do ar na hora da respiração. Mas para sono, para ronco, não tem indicação. Então a gente não indica os dilatadores para a hora do sono. E aqui, ó, a gente tem Uma coisa que então a gente indica, acaba indicando mais, com mais frequência, e que é um tratamento bem indicado em relação à apneia do sono e até mesmo o ronco, são os aparelhos intraorais. Aparelho intraoral, então, é um dispositivo, aqui a gente tem uma plaquinha, que a gente coloca na boca, ele tem uns encaixezinhos e ele faz com que esse aparelho se desloque e geralmente ele joga a mandíbula para frente. Então ele casa, aqui tem um modelo que a gente coloca ele no dente e ele leva um pouquinho, ele anterioriza a região inferior, que é a região da mandíbula, aumentando então alguns milímetros dessa parede posterior, que é a área que fica com a resistência para a apneia ou às vezes até para o sono. Ele também altera um pouquinho a musculatura. Então também pode ser eficiente. Pode ser usado. Feito sob medida. Exatamente. É um dentista que faz, é um tratamento indicado, basicamente ortodôntico. E aí, junto com isso, às vezes a gente indica fonoterapia e outras coisas que vão se relacionando, cirurgias, tem cirurgia para ronco, para apneia. E quando a apneia é muito grave, em que a gente tem baixa resolução da apneia, mesmo com todos esses procedimentos, a gente acaba indicando essas máscaras de pressão positiva, que a gente conecta um aparelhinho e que ela gera uma pressão contínua positiva, que úmida, pode estar aquecida, enfim, depende do modelo, e que vai fazer com que a gente mantenha uma pressão contínua e não haja o colabamento dessa viária na região posterior. Entendi. Então é um vento que fica contínuo, é a história de um canudinho. Pensa que o canudinho, quando a gente tem uma pressão negativa, o canudinho se chupa. E isso é o que acontece basicamente na nossa língua. Pensa que tem uma pressão negativa chupando, tá tudo caído e aí faz a apneia. Esse aparelhinho, ele mantém um ar contínuo e faz com que as áreas não se fechem, não colabem. E a gente consegue, então, manter uma pressão positiva contínua e uma respiração diminuindo, então, as apneias. Tá certo, doutora. Vamos colocar aqui umas dicas, então, que eu acho super importantes que você, deixou aqui pra gente. Vamos fazer perguntinhas do público, tá? Vamos lá. Pratique a respiração diafragmática. Mantenha uma boa postura e tente evitar exposição a poluentes ambientais. Doutora, você já vai explicar pra gente como é que a gente faz a respiração? Temos mais uma tela. Faça exercícios regularmente para melhorar a função pulmonar e a capacidade respiratória. Mantenha seu corpo bem hidratado. Reduza o estresse, talvez esse seja o mais difícil. Consulte um profissional de saúde, um especialista, para ver o que está acontecendo. Doutora, como é que é essa respiração? Esses, na verdade, só para falar, são dicas para a gente ter uma vida melhor. Uma qualidade de vida durante o dia melhor faz com que a gente consiga se modular melhor
para dormir. Então a gente sempre fala da questão da higiene do sono e de algumas coisas que são, essas dicas elas acabam tendo um benefício em relação à sua vida. Sim. Fazer uma respiração então diafragmática, que a gente puxa o ar, faz a questão da mobilidade do diafragma, insufla bem o pulmão, faz quase uma respiração longa, controlada. Então fazer atividade física, ter uma vida mais adequada, uma dieta boa, enfim, são componentes que fazem com que o nosso dia tenha o nosso ciclo circadiano, que é a coisa que a gente às vezes escuta, e que são essas questões do tempo mesmo, o que é dia e o que é noite. Então a gente vai acumulando alguns, de novo, lá hormônios que a gente vai falando, adenosina e outras coisas, que vão regulando, enchendo o nosso potinho do cansaço para a gente chegar de noite e conseguir fazer com que ele seja esvaziado na hora do nosso sono efetivo. E capotar, né, doutora? Dormir mesmo, sabe aquele... Outra dica, Carol, café. Uma outra dica que eu acho que faz diferença é a gente não abusar do café mais ou menos de 4 a 6 horas antes da hora do sono. Tá, principalmente para quem já tem essas queixas. Porque ele é um estimulante. Tem gente que não interfere muito? Não. Mas sempre tem que ficar bem atento, porque pode dar um pouquinho de fragmentação maior do sono, dar um pouquinho mais de agitação, aumentar a latência, diminuir o tempo que a gente começa a dormir. Luz, então a gente brinca da higiene do sono, diminuir a luz, o som, são várias dicas que a gente tem para fazer com que a nossa noite seja mais efetiva, nossa indução do sono seja mais efetiva. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Magda, obrigada, um beijo. Quais são as complicações de uma apneia do sono não tratada? Então, a gente começa a ter alterações todas metabólicas, basicamente. E a gente começa a ter alterações cardiovasculares, alteração da glicose e da insulina. A gente falou ali da questão do ronco, da aterosclerose, aumento de peso, além das outras que estão relacionadas ao nosso bem-estar mesmo. A questão da irritabilidade, da falta de capacidade de concentração no outro dia. Mas, basicamente, do sono, a gente tem essas alterações metabólicas que são muito importantes. Então, alterações cardiovasculares, o risco do infarto, do AVC, da doença coronariana especificamente, ela está relacionada por essas alterações metabólicas todas associadas. Doutora, e virar óbito dependendo do grau dessa apneia? Sem dúvida. A pessoa fica sem respirar. Uma apneia grave pode aumentar o risco de uma morte súbita. Então, a gente sim tem que estar sempre controlando e tratando, porque isso a longo prazo traz, além desse risco de uma morte súbita, os riscos todos inerentes às doenças relacionadas metabólicas. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lilian, um beijo. Não vivo sem descongestionante nasal e tenho apneia. Como paro de usar e continuar com a minha qualidade de sono? Tem essa questão também, ninguém tinha perguntado ainda, hoje eu até esqueci dessa questão, mas as pessoas são viciadinhas mesmo, né? Então, esse é um tipo de medicação. A gente tem várias medicações que podem estar relacionadas à nossa melhora da qualidade do sono. Entram alguns hormônios, melatonina, indutores do sono. E aí, junto com isso, entram as questões de qualidade nasal, que é uma das coisas que faz ronco. A qualidade nasal ajuda também naquela questão da fragmentação do sono. O vício se chama rinite medicamentosa. Ela tem uma rinite medicamentosa que ela é viciada numa medicação e ela tem que tratar. Ela fazendo o tratamento adequado, clínico ou às vezes até cirúrgico, porque ela pode ter um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto, um pólipo, ela tem que investigar, tratar e isso vai, com certeza, o tratamento deixando o nariz dela de forma bem tratada, ela vai ter uma qualidade de sono tão boa quanto usando essas porcarias que tem um monte de malefícios, né? Então, o vício em medicação nunca é indicado e adequado. Tá certo. Quanto tempo? A Lê falando pra mim, a Carol gosta de ir até o final, a gente tem 1 minuto. Doutora, 1 minuto, doutora, a gente combinou no break. 1 minuto, vamos lá. Mais uma, dá tempo. Roberta, obrigada, um beijo. Flacidez na língua pode causar ronco? Me achará? Pode. A língua, na verdade, então, é o que a gente estava falando antes. A questão da gordura, do momento, do tônus muscular, às vezes relacionado a vários outros fatores. Pode. A língua cai para trás, que foi o que a gente mostrou naquele vídeo, diminui o espaço respiratório e, consequentemente, além do ronco, o barulhinho que pode fazer está relacionado às apneias também. Então, gente, tem que procurar ajuda. É um assunto muito interessante. A doutora Roberta Pila é referência na área, eu estou rindo na laringologista.
vá atrás, né? Faça isso para ter qualidade de vida e também para o relacionamento continuar, né? E dar tudo certo, cada um com as suas escolhas, mas eu achei bem interessante falarmos sobre isso. Vai lá no arroba da doutora, é arroba doutora abreviado Roberta Pila, tudo junto. Pila com 2 L's, arroba doutora abreviado Roberta Pila, tudo junto. Com 2 L's, você já encontra o trabalho dela. Obrigada, doutora, até a próxima, viu? Vejo vocês amanhã ao vivo, 1 da tarde agora.